som. Boa noite mais uma vez. Nós estamos de volta com a nossa transmissão e agora ok. Nós acreditamos que o problema técnico está resolvido e nós iremos dar início à nossa reunião de estudo bíblico. E eu quero que você, na sua casa, já abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo número 15. Enquanto nós estamos adequando ainda a nossa transmissão, por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo número 15, versículo 26 e 27. João 15, 26 e 27. Cumprimento a Marciele, toda a sua família, a dona Graça, lá em Belo Horizonte. Que Deus abençoe a sua vida. Que muito bom saber que a senhora está acompanhando essa transmissão com a gente aí na capital de todos os mineiros do Brasil. Que Deus abençoe a sua vida, tá bom, dona Graça? Evangelho de João, capítulo número 15, versículo 26 e 27. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Amém. O nosso irmão Renato virá orar por nós e para nós. Não, só coisa. Depois a gente ora pela intercessão, irmão Renato. Está saindo o som? Tá? Então, muito bem. Graça e paz do Senhor Jesus, meus irmãos, né? Então vamos orar para que a palavra do Senhor venha nos falar no nosso coração. Querido Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, o Senhor, pelo dia de hoje que passou, quando fizemos tantas coisas, indo e vindo, por esse início de noite. Obrigado porque nós estamos com o intuito aqui de ouvir a Tua palavra, a Tua doce voz, a Tua poderosa voz através da Escritura Sagrada. Porque outrora o Senhor falou pelos profetas. Nos dias de hoje o Senhor fala pelo Teu Filho, que é a Tua palavra, Senhor, que é o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Queremos te bendizer, Senhor, porque podemos estar aqui, Senhor, com o coração aberto. Queremos, Senhor, mesmo que o Espírito Santo use uma vez mais o nosso pastor, Teu Filho, Senhor. Que o pastor Fábio seja instrumentalizado, seja usado ricamente por Ti, Senhor. Ó Senhor, nós queremos mesmo sermos edificados, exortados e consolados. Fala conosco, Senhor. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-nos com brasas do altar, Senhor. Ó Senhor Jesus, que cada irmão esteja mesmo com a mente totalmente, Senhor Deus, voltada à Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito, que testemunhe de Jesus Cristo, Pai, esteja mesmo testemunhando da pessoa de Jesus maravilhosa em nós, Senhor, para a nossa casa, a nossa família. Senhor, nós oramos assim, crendo na Tua resposta, nós Te louvando e Te agradecemos por amor ao nome do Senhor Jesus. Amém. Oi, Renato. Queridos,
Se vocês puderem, por gentileza, dar um feedback para a gente de como está a transmissão, nós ficaremos gratos. A mensagem de que o som está baixo. A gente espera, Rodrigo. Não sei se é o meu celular. Som. Estão reclamando que está baixo. Nós aguardamos, irmãos. Vocês podem, por gentileza, nos informar se como que está a qualidade da transmissão? Ok. Me parece que agora está ok. Queridos, hoje eu quero continuar conversando com vocês sobre a pessoa bendita do Espírito Santo. E eu quero falar sobre a relação do Espírito Santo com o Senhor Jesus Cristo. Esse texto que nós acabamos de ler, ele fala de que o Espírito Santo é a principal testemunha de Jesus Cristo. O Espírito Santo é a principal testemunha do Senhor Jesus Cristo. E isto, queridos, mostra que ele foi o íntimo companheiro de Jesus ao longo de todo o seu ministério. O Espírito Santo foi o íntimo companheiro de Jesus durante todo o seu ministério terreno. Toda manifestação, toda atividade de Jesus, ela aconteceu sobre a presença e o poder do Espírito Santo. Os milagres de Jesus, as curas, os confrontos com os espíritos malignos, a pregação poderosa de Jesus, as suas palavras sábias, tudo isso foi realizado através do poder do Espírito Santo. Alguém pode perguntar, mas pastor, Jesus Cristo não era Deus? E como Deus, ele não exerceu o seu ministério usando os atributos divinos como a onipotência, a onipresença e a onisciência? Jesus Cristo nunca deixou de ser Deus e nunca deixou de lado os seus atributos. Entretanto, ele não exerceu o ministério usando a prerrogativa e o seu poder como Deus. Ele veio ao mundo como um homem e experimentou as limitações de um ser humano comum: fome, sede, cansaço, fadiga, tristezas, angústias. E quanto aos seus poderes como Deus, abram a sua Bíblia comigo, no livro de Filipenses, capítulo de número 2.
Filipenses 2 e 5. Vocês verão o que o apóstolo Paulo diz. Tenham em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Tenham em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Essa palavra esvaziar na língua grega é keinosis, é abrir mão. Olha só, ele não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Abriu mão dos seus poderes divinos quando ele esteve aqui. Tornando semelhante aos seres humanos, como eu e você, exceto o pecado. Ele não tinha pecado, ele não cometeu o pecado. Você pecou hoje? Hã? Você deve ter pecado, Josi? Por que você acha, vocês acham, quando eu perguntei se vocês pecaram, vocês deram risada? Vocês não pecaram porque vocês fizeram alguma coisa errada. Vocês pecaram porque vocês são pecadores. É a condição ainda nossa. Ainda é a nossa condição. Nós aguardamos o dia em que estaremos livres completamente do pecado. Mas ainda é a nossa condição. Entretanto, Jesus Cristo nunca experimentou essa realidade que nós experimentamos. Porém, ele era um ser humano como nós. Olha só. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. As três realidades da nossa existência. Existe a realidade celestial, a terrena e a realidade abaixo da terra. Todo ser que respira, que está nos céus, na terra e debaixo da terra, um dia haverá de se ajoelhar perante Jesus Cristo e confessar, olha só, que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Esse é o texto clássico da igreja que fala da atitude de Jesus de se esvaziar das prerrogativas divinas. Tá bom? A vida de Jesus foi uma vida marcada pela dependência do Espírito Santo. Uma relação íntima com o Espírito Santo. O Espírito Santo e Jesus, embora pessoas diferentes, eles são muito íntimos. Abram a Bíblia de vocês comigo em Romanos, capítulo 8. Versículo 9 e 10. Romanos 8,
9 e 10. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Amém? Vocês não estão na carne mais. Vocês não estão vivendo mais sob a natureza pecaminosa de vocês. Vocês estão no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem um Espírito de Cristo, olha só, Espírito, Espírito de Deus e Espírito de Cristo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Vocês perceberam que o Espírito Santo é chamado de Espírito, Espírito de Deus e Espírito de Cristo. E aqui no versículo 10, Paulo diz: se Cristo está em vocês. Quer dizer, receber o Espírito Santo é a mesma coisa que receber Cristo. Embora eles sejam pessoas diferentes um do outro, a ação e o ministério deles são o mesmo para nós. O Espírito Santo dentro de nós trouxe Cristo para nós. Por isso que é infinitamente a nossa condição superior à condição dos apóstolos. Eles poderiam estar com Jesus apenas fisicamente. Depois que Jesus foi levado aos céus e derramou o Espírito Santo sobre a igreja, Jesus pode estar com a igreja através do Espírito Santo, não necessariamente fisicamente. O Espírito Santo, Jesus, são pessoas distintas, porém com as suas ações intercambiáveis. E olha só, o Espírito Santo se humilha tanto que ele assume a identidade de Jesus, com o propósito de exaltar a Jesus. E por isso ele vai testemunhar de Jesus, conforme o texto que nós lemos de João 15, 26 e 27. Porque ele está com Jesus desde o princípio. E hoje eu quero mostrar para vocês que o Espírito Santo está com Jesus em 3 fases distintas da vida de Jesus. Olhem só, o estudo de hoje tentará mostrar que o Espírito Santo está com Jesus desde o início, em 3 fases distintas da vida de Jesus. Por isso ele é alguém que pode testemunhar de Jesus. Porque Jesus Cristo disse lá no texto de João 15, vamos voltar para ele, que os discípulos iriam dar testemunho de Jesus, porque eles estão com Jesus desde o princípio. Olhem só. Vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. O Espírito Santo também. Ele está com Jesus desde o princípio. E nós vamos ver hoje as 3 fases, 3 estágios da vida de Jesus em que o Espírito Santo esteve nele, com ele, e agindo através dele. Bom? E qual é a implicação para nós disto? Qual é o objetivo, pastor, que você tem para nós ao dizer isto, ao
falar sobre a relação íntima do Espírito Santo com Jesus em 3 fases distintas da vida de Jesus. Eu vou adiantar e dizer para vocês que Jesus Cristo é o exemplo supremo para todos nós, de que é possível, nesta vida em que nós temos que acordar cedo, dormir tarde, fazer as nossas atividades em casa, as atividades do trabalho, viver neste mundo de coronavírus, da economia rudimentar, dos diversos problemas que nós enfrentamos constantemente nas nossas vidas. Jesus Cristo nos mostra que é possível experimentar e superar, a experiência do Espírito Santo e superar as limitações que todos nós temos como seres humanos e realizarmos a missão que Ele designou para nós. Essa é a primeira coisa. No poder do Espírito Santo, Jesus fez grandes coisas para Deus. Venceu as suas limitações como homem. E cumpriu a missão de Deus para a vida dele. Então é possível para nós também. A segunda coisa é que nós podemos viver a vida que Deus planejou para todos nós, desde a eternidade, mas que foi qual é a palavra correta? A vida que Deus planejou para todos nós foi interrompida por causa do pecado. Entretanto, Jesus veio viver a vida que todos nós fomos chamados para viver. E que vida é esta? Uma vida de contínua dependência do Espírito Santo. A vida bem-sucedida, escutem só, tanto vocês que estão aqui, quanto aos que estão em casa, a vida bem-sucedida, a vida plena, a vida eterna, é uma vida em união com Deus, em contato com o poder de Deus, é uma vida íntima do Espírito Santo. Tá bom? Portanto, as três fases da vida de Jesus em que o Espírito Santo esteve presente são essas. Primeiro, a sua concepção, o seu nascimento e o seu crescimento como ser humano. Abram a Bíblia de vocês comigo no Evangelho de Lucas. Nós vamos ver bastante textos no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 1, versículo de número 35. O som está ok? Tudo ok com o som? Melhorou? Eu acho que é o retorno aqui que eu não estou conseguindo ouvir direito. Mas tá bom, agora melhorou, Rodrigo. Não. Lucas 1 e 35. Olhem só o que diz o texto sagrado. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você. Olha que coisa linda. O anjo fala para Maria que ela está grávida, ficará grávida, estará grávida em breve. E isto vai acontecer porque o Espírito Santo vai vir sobre ela. E o poder do Altíssimo irá envolver você com a sua sombra.
Isso remete ao Êxodo que nós estamos estudando nos domingos. A sombra de Deus é a sua Shekinah, sua glória, que estava no tabernáculo, a sua glória que estava guiando o povo pelo deserto, concedendo refrigério para eles. É a mesma palavra aqui, essa sombra. O Espírito Santo vai vir sobre você. O poder do Altíssimo vai envolver você com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado de Filho de Deus. Após um grande período de silêncio entre Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, e a chegada de Jesus, são 400 anos de silêncio, em que Deus não fala com a nação de Israel. E aqui, o silêncio é rompido. E o Espírito Santo fala com o povo de Deus. Ele fala com Zacarias, anuncia o nascimento de João Batista e fala com a Maria, de que chegou a hora, a plenitude dos tempos finalmente chegou. E aqui o Espírito Santo está mostrando para todos nós que o seu ministério no Novo Testamento agora dá continuidade ao seu ministério no Antigo. Hoje eu estava lendo esse texto no meu devocional e eu quero que vocês abram a Bíblia e vejam comigo. Deixa o dedinho marcado aí em Lucas 1:35 e abram a Bíblia de vocês em 1 Samuel, capítulo de número 10. Esse é um dos livros que eu mais gosto da Bíblia, 1 Samuel. 1 e 2 Samuel. Capítulo 10, versículo de número 6. Lá no Antigo Testamento, olha como que o Espírito Santo agia. E ele não age diferente no Novo também. Ele vem, o Espírito do Senhor se apossará de você. E você profetizará com eles, e será mudado em outro homem. O Espírito Santo vem sobre alguém, se apossa dele, ele externa, talvez, uma reação física. Aqui o Saul será um profeta, vai profetizar, a Maria vai ficar grávida, tem alguma coisa no corpo. Há um sinal físico. O Saul profetiza. A Maria fica grávida. Mas a questão é, eles nunca mais serão os mesmos. Olha o que o texto diz: você será mudado em outro homem. Quando o Espírito Santo vem sobre alguém, ele veste a vida desta pessoa de tal forma, capacita esta pessoa, aperfeiçoa esta pessoa e adequa essa pessoa aos propósitos eternos de Deus. A Maria é uma virgem que engravida. E ela entra na linhagem das mulheres do Antigo Testamento que eram estéreis, mas elas recebem uma visitação de Deus, são curadas e se tornam mulheres frutíferas, têm filhos. Agora com a Maria é diferente. Ela nem mesmo tem contato com o homem, mas Deus visita ela com o Espírito Santo e ela é capaz de conceber e dar à luz ao Filho de Deus. O Espírito Santo está com Jesus desde a sua concepção, no seu nascimento. E agora, o Espírito Santo vai formar Jesus, vai fazer Jesus um homem.
Ele está com Jesus na sua infância também. E é uma das coisas que nós sabemos muito pouco sobre a infância de Jesus. Ele nasce, nós sabemos que a Maria e o José levam ele ao templo, ele é circuncidado ao 8º dia. Vocês sabem que essa circuncisão equivale ao batismo hoje, por isso que nós presbiterianos batizamos as nossas crianças. E aí vem um silêncio. Do 8º dia de vida de Cristo, nós só vamos ficar sabendo algo sobre ele quando ele tem 12 anos de idade. Com 12 anos de idade, uma criança em Israel deve fazer o seu bar mitzvah, que eles chamam. Que é quando essa criança vai professar publicamente a sua fé, que é algo que nós fazemos na igreja presbiteriana também. Nós iremos em breve batizar os nossos filhos aqui. Essas crianças que vieram nessa leva aqui agora. Quando essas crianças tiverem 12, 13, 14 anos, elas deverão vir aqui e dizer: eu, a partir de agora, que já tenho capacidade de raciocinar, já tenho capacidade de pensar. Por quê? Porque os meus pais em casa ensinaram a fé para mim, porque a igreja também ajudou os meus pais a fazer isto. Eu estou dizendo que eu aceito a fé que os meus pais me introduziram a ela, eu aceito a graça que foi oferecida a mim, e eu estou dizendo que eu professo Jesus Cristo como Senhor da minha vida, Salvador da minha alma e o dono da minha existência. Jesus fez isto com 12 anos, só que houve uma situação e um evento, que eu quero que vocês abram a Bíblia comigo. Em Lucas, capítulo de número 2, versículo 39. Olha só. Depois de terem cumprido tudo conforme a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia. Isso aqui, Jesus é um bebê. Para a sua cidade de Nazaré. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. Olha só, sabedoria é algo que os antigos têm. Os novos têm força. Mas Jesus tinha sabedoria. E a graça de Deus estava com ele. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Era longe, da Galiléia até Jerusalém é longe. Todos os anos eles iam. Uma família piedosa, uma família que amava a Deus, uma família que obedecia a Deus. A grande tragédia das famílias, e eu vou dizer para vocês, as famílias de pessoas da igreja, evangélicas, é que elas não amam a Deus e elas não conseguem obedecer a Deus nas coisas mínimas. O que é obedecer a Deus nas coisas mínimas? Se você não conseguir obedecer a Deus nas coisas mínimas, você não vai obedecer nas coisas maiores. As coisas mínimas é ir à igreja, domingo, no horário certo. O Vicente está dizendo, no horário, chegar 7h25, antes do culto começar. Porque lá na empresa o cara trabalha. O Renato está dizendo, na empresa o cara não chega atrasado. E por que a gente chega atrasado na igreja? Perde muita coisa. E a questão do coração. Porque o Renato falou é verdade. Nós não chegamos atrasados no trabalho. O advogado não chega atrasado para a audiência no fórum.
Quando vai alguma visita na sua casa, você deixa de trabalhar por causa da visita? Pessoa, você chega para o seu patrão e fala assim, você não veio trabalhar uns 2 dias? Ah, porque minha mãe veio aí, meu primo. O primo do meu primo vem em casa. Eu não... Mas a gente chega a visita em casa, em vez da gente convidar a visita para vir na igreja, a gente, não, vamos ficar aqui. Tomar um café, um chimarrão. Se a gente não obedece a Deus nas coisas pequenas, ler a Bíblia em casa, orar, dar o dízimo, pessoal, a oferta, são coisas pequenas. Não vai obedecer nas coisas grandes, vai tropeçar. Esses dias alguém veio perguntar para mim, pastor, eu sinto que Deus tem algo para fazer comigo e quer que eu faça algo. O que eu devo fazer, pastor? Eu falei, faça as coisas que Ele mandou fazer. Orar, ler a Bíblia, dar o dízimo, dar oferta, pregar o Evangelho, e vir nos cultos da igreja, que tão pouco, é terça na oração, a vigília no sábado, uma vez por mês, e o culto no domingo, é pouco. Faça isso, e você vai ouvir a voz dele chamando você para fazer outras coisas. Está aqui a família. Iam a Jerusalém todos os anos para a festa da Páscoa, uma vez por ano. É grande o momento, a grande festa. Sabe o trabalho que dava? Para a mulher sair com as crianças a pé. Vocês acham que eles iam de carro? Iam andando. Ah, pastor, mas não dá para ir no culto hoje porque eu tenho que pegar o Uber, tenho que fazer isso, fazer aquilo. Oh, meu Deus do céu. Está chovendo, está frio, está calor. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Olha só, conseguem perder um filho? Consegue. Maria não tinha só Jesus, tinha as outras crianças também. A minha mãe, quando saía com a gente para o centro de São Paulo, ela amarrava no metrô. Vocês têm ideia do que é o metrô de São Paulo? Tem um metrô em São Paulo, na estação da Sé, que naquela época passava 6 milhões de pessoas por ele. Eu não sei hoje. Ela amarrava as crianças nela aqui, ó. Chegasse em casa só tinha um. É. Mas, pessoal, aqui é uma festa. Peregrinos vinham para Jerusalém, a cidade enchia. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro, e então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Eles não viajavam sozinhos, e a tribo inteira, o clã inteiro ia. Era um grande evento. E isso pode acontecer. Ah, eu deixei a Alicia com a Fran. Vamos. Mas você achou que deixou, mas não deixou. Ah, eu estava vindo e ele ficou com os primos ali atrás. Mas não estava. Imagina a angústia da Maria e do José. Então começaram a procurar entre os parentes e conhecidos. E, como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois. 3 dias depois. O acharam aonde? Jesus estava no barzinho. Jesus estava no shopping. Jesus estava no campo de futebol. No cinema. Onde ele estava? No templo. Assentado no meio dos doutores. Eram gente que conheciam a Bíblia
de uma forma extraordinária. O que ele estava fazendo? Ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Que coisa linda. Ouvia e fazia pergunta. Quantos anos Jesus tinha? 40? 12. O que uma criança de 12 anos hoje faz? E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Estão encantados com ele. Ele conhece as Escrituras Sagradas. Ele conhece a Bíblia. Mas não apenas isso, ele tem profundidade. Ele não é superficial. A superficialidade talvez seja a grande maldição dos nossos dias. Ele é profundo. As perguntas dele são diferentes. A forma com que ele responde às nossas indagações sobre a Bíblia são diferentes também. E aí, versículo 48. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse, isso é mãe, ó. O pai quis bater talvez, ficou doido de raiva. Mas olha a mãe, ó. Filho, depois dela ter chorado, né? Arrancado os cabelos. Por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ela demonstra o seu amor. Chama atenção, pergunta, mas faz isso demonstrando amor. Eu quase morri por causa de você esses 3 dias. Perdi a caravana. Talvez os nossos familiares já chegaram na Galileia. Eu estou desesperada. Olha a resposta de Jesus. Ele respondeu, por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar aonde? O templo é o quê para Jesus? A casa do pai dele. E o que se faz na casa do pai dele? O que se faz lá? Se lê as Escrituras. Se faz perguntas sobre a Bíblia. Se indaga. A Bíblia é o centro da casa do Pai. É as Escrituras Sagradas. O evento. Não é um cantor. Não é a música. Ele estava lá ouvindo, Renato. Fazendo perguntas. É a Bíblia. Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse. E voltou com eles para Nazaré. Imagina a viagem agora. E era submisso a eles. Não foi uma rebeldia de Jesus, tá bom? É que ele amava a casa do pai dele. E a mãe dele, olha só, guardava todas estas coisas no coração. Que a gente tenha isso, guardar tudo isto no coração. Como que a gente faz isso, pessoal? Como que a gente guarda a palavra de Deus no coração? Meditando nela, pensando nela. Enquanto a gente está lendo, a gente vai orando, pedindo inspiração do Espírito Santo, pedindo para que o Espírito Santo nos ilumine, pedindo para que o Espírito Santo nos mostre o que nós precisamos fazer para viver à altura disso. Isso é guardar a palavra no coração. A leitura da Bíblia deixa de ser uma mera leitura e se passa a ser uma meditação. Olha só. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Duas coisas que eu quero falar sobre isso. A primeira é que Jesus cumpre em si, com 12 anos de idade,
o ideal de um homem novo, um garoto ainda, mas que ama as Escrituras, ama a palavra de Deus. E por causa disto, ele consegue deixar os doutores, que são muito mais velhos do que ele, boquiaberto, mediante a sua capacidade de conhecer as Escrituras, raciocinar sobre as Escrituras, falar sobre as Escrituras. Abram a Bíblia de vocês, vocês vão ver de onde vem isso. Salmo 119. Verso 99. Vamos ler o 97, que é tão lindo. Todas as vezes que você tiver com dificuldade para ler a Bíblia, não tiver com vontade de ler a Bíblia, pegue o Salmo 119 para ler. Olha só. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação de vez em quando? O que diz a sua tradução aí, Josi? Durante todo o dia. Alguma parte do dia só? Aqueles 2 minutos que eu tenho ali, que eu pego a Bíblia? Todo dia. Penso nela o dia todo, diz a tradução do Vicente. Olha só, o teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos. A palavra de Deus te torna mais sábio daquelas pessoas que não gostam de você. Lá no teu ambiente de trabalho. Como é que você vai vencer a oposição que tem contra você? A palavra de Deus vai te dar sabedoria. Verso 99. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais entendido do que os idosos. Olha só. Os idosos que carregam a sabedoria consigo são superados por uma criança que ama as Escrituras. Portanto, Jesus é o cumprimento desse salmo. Tá bom? Agora, voltando a Lucas, o texto diz que ele crescia em sabedoria, estatura e graça. O texto fala de Lucas 2:40. Olha só, o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. Essa palavra encher-se de sabedoria é encher-se do Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo, desde a infância de Jesus, esteve presente nele, enchendo-o com a sua sabedoria. De onde você tirou isso, pastor? Abram a Bíblia de vocês em Isaías, capítulo 11. Versículo 1 até o 3. É uma profecia, Isaías 11, do 1 ao 3. É uma profecia antiga acerca de Jesus. Isaías 11, do 1 ao 3. Olha só. Do tronco de Jessé. Quem é Jessé? Jessé é pai do Davi. Jesus vem de Davi, é filho de Davi, é da descendência de Davi. Do tronco de Jessé sairá um rebento. Olha que coisa linda, que palavra bonita. Tem alguma tradução diferente aí? Qual que é, Jô, sua?
Olha que coisa linda. Um renovo. Que coisa linda. Surgiu inesperadamente, ó, de uma raiz, um renovo. A velha humanidade, representada pelo Jessé, pelo Davi, dá lugar a um rebento novo, um ramo novo. É Jesus. E olha só, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito de sabedoria. Olha só, diz o texto que ele crescia em sabedoria. É um cumprimento daqui, ó, de que ele, o Espírito Santo está sobre ele, de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Por causa disto, olha só, ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer. O Espírito Santo, desde sempre, capacitou Jesus, dando sabedoria para ele. Vocês estão abertos em Isaías? Agora vamos ver comigo. Isaías capítulo de número 50. Outra profecia acerca de Jesus. Versículo de número 4. Olha só. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. As palavras doces de Jesus foram dadas por Deus, pelo Espírito Santo. Vocês estão vendo o que eu estou dizendo para vocês, de que nós podemos viver esta vida nobre que Jesus viveu também? Porque foi Deus quem deu isso para ele. Para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, a hora de aprender a língua erudita, a hora de ter uma boa palavra ao cansado, não é meio-dia, não é 1 hora da tarde. Que hora que é? Pela manhã. Ele me desperta cedo para que eu leia a Bíblia, para que eu esteja junto com ela, para que eu esteja junto com Ele, em comunhão com Ele. Desperta o meu ouvido, para que eu ouça como aqueles que aprendem. Aqui está uma menção ao discipulado, os que aprendem, os discípulos. O Senhor Deus me deu ouvidos, me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, nem me retraí. Ofereci as costas aos que me batiam, e o rosto aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim. Aí vai continuar falando sobre o trabalho de Jesus. Mas o que chama a atenção é que Deus deu a ele, através do Espírito Santo, esta capacidade de falar, essa capacidade de ter uma palavra para as pessoas cansadas, sofridas, desesperadas. É o Espírito Santo quem capacitou Jesus. Amém? Semana que vem, nós vamos ver as duas partes que faltam. Nós vemos a primeira hoje, a concepção e o crescimento de Jesus. O Espírito Santo presente na concepção
e no crescimento dele. Nascimento e crescimento dele. Semana que vem nós vamos ver o Espírito Santo no batismo, nas tentações e no ministério de Jesus. Tá bom? Tudo que Jesus fez foi feito através do Espírito Santo. E é o mesmo Espírito que está em você. Abram a Bíblia de vocês para a gente terminar. No Evangelho de João. Versículo de número 20. Capítulo 20, me desculpa. Evangelho de João, capítulo de número 20. Versículo de número 19. João 20, 19. Ao cair da tarde daquele dia, que dia? O dia da ressurreição de Jesus. O primeiro da semana, domingo, tardezinha já, a hora que nós estamos preparando para vir para a igreja. Estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, eles estavam com medo. Com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo, quer dizer, ele passou pelas portas trancadas. Não precisou ninguém abrir a porta para ele. As paredes. Entrou. Por quê? Porque ele está com o corpo glorificado agora. O corpo ressurreto. Que não conhece barreiras, obstáculos. Olha o que ele disse. Para uma turma com medo. Uma turma envergonhada. Porque abandonaram ele. Fugiram dele. Alguns chegaram a traí-lo, como Pedro. E a palavra de Jesus para eles qual é? Que a paz esteja com vocês. É a palavra de Jesus para você hoje. Que a paz esteja com você. Em meio aos teus problemas, às tuas dificuldades, que a paz esteja com você. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Por que o lado? O lado onde encravaram aquela lança. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Eu não vim censurá-los. Eu não vim repreender vocês. Eu não vim lançar sobre o rosto de vocês as falhas de vocês, os erros de vocês. Não. Tudo isso eu já levei sobre a cruz, em mim mesmo. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Como é que o Pai enviou Jesus? Como um ser humano, sujeito às fraquezas, às limitações. E do mesmo jeito, Jesus envia os apóstolos agora. Não espere ser forte para fazer algo para Deus. O requisito é a sua fraqueza, as suas limitações. Por quê? Porque o segredo está aqui, ó. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. Como o Pai me enviou, eu envio vocês agora.
recebam o Espírito Santo. Escutem. A missão de Jesus continua através de nós. O Pai deu a ele o Espírito. Ele fez a sua missão. E agora, ao soprar sobre os apóstolos, ao soprar sobre nós, ao nos dar o Espírito Santo, Ele está continuando a sua missão agora através de nós. Tudo que nós devemos fazer é submetermos a Ele e dizermos: Senhor, me enche com Teu Espírito, para que eu faça a Tua missão. Cheios do Espírito Santo, seremos bons pais, bons maridos, bons obreiros, bons vizinhos. Cheios do Espírito Santo, venceremos as nossas limitações. Cheios do Espírito Santo, faremos algo para Deus. Cheios do Espírito Santo, viveremos a vida que Deus desejou que todos nós vivêssemos. Vamos orar? Juana, você pode orar para nós? Você pode vir aqui orar? E pedir para que o Espírito Santo nos encha dele? Cadê o microfone? E depois o Renato conclui. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero, em primeiro lugar, te agradecer, Senhor. Te agradecer pela oportunidade que temos aqui, Senhor, de estar na sua casa, Senhor, de ouvir a tua palavra. Nestes momentos tão difíceis, Senhor, tantas pessoas, Senhor, que não têm este privilégio, Senhor, que não conseguem, Senhor, vir à sua casa, Deus, ouvir a tua palavra, Senhor, saber mais do Senhor, Deus. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque nós temos aqui um pastor, Senhor, que o Senhor tem a cada dia mais, Senhor, fortificado, Senhor. Eu quero, Senhor, te agradecer pela vida dele, Senhor, que o Senhor estenda as tuas mãos sobre a vida dele. Deus amado, cada um que está aqui, Senhor, cada um que está em sua casa, Pai, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor alcance essas vidas, Deus, que o Senhor nos alcance de forma sobrenatural, Pai, que o teu Espírito Santo, Senhor, nos incomode realmente, Senhor, para que possamos aprender mais do Senhor, Deus, para que possamos ter sabedoria, graça, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu peço. Espírito Santo de Deus, nos intensifique, nos avive, Senhor, na tua palavra, Senhor, naquilo que o Senhor tem para nós, Deus, no teu propósito, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, que cada dia mais possamos realmente meditar na tua palavra, Senhor, orar a tua palavra e viver aquilo, Senhor, que a tua palavra diz, Deus. Realmente não somos perfeitos, não merecemos tanta graça, Senhor. Nós reconhecemos isso, Deus. Mas eu peço, Senhor, nós pedimos, Senhor, a tua graça, ela é dada sem que nós mereçamos, Deus. E eu peço, Senhor, que o Senhor venha sobre nós cada vez mais, Senhor. A misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, Espírito Santo de Deus, vem mesmo. Aviva, Senhor, o nosso coração. Que nós possamos, Senhor, ter vontade de vir à tua casa, Senhor. Coisas tão simples, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, estar cada vez mais perto de ti, Senhor. Quanto mais perto estamos de ti, Senhor, mais nós vemos quem nós somos. Mais nós descobrimos, Senhor, quem nós somos. E mais podemos nos parecer contigo, Senhor. Nós somos pecadores, Deus, mas nós somos, Senhor, pecadores
éramos pecadores, Senhor, e agora somos santos, Senhor. Temos o Teu Espírito Santo em nós, que pode nos ajudar, Senhor. Eu te agradeço, Deus, que nós possamos levar, Senhor, a Tua palavra, Senhor, lá fora, Deus. Que não sejamos somente aqui, Senhor, mas lá fora, Deus, que nós possamos levar, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Que nós possamos pregar muitas vezes com a boca fechada, Senhor, apenas nas atitudes, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Eu quero me colocar diante de Ti, Senhor, quero colocar todos que estão aqui, Senhor, pedir a Tua graça, Senhor, que possamos voltar em paz às nossas casas, Senhor, nos guardar e nos livrar. Em nome de Jesus, Deus, eu Te agradeço e Te louvo, Senhor, em nome de Jesus. Meus irmãos, hoje eu estive voltando lá em Gaspar, depois de 38 dias. Confesso para vocês que fiquei um pouco o coração apertado, né? Meio assim, pensando muito, né? Passei por aquela rodovia daquele dia do 17 de maio do mês passado, e passei por lá. Então confesso que fiquei um pouco triste, mas ao mesmo tempo eu cheguei no primeiro lugar que eu fui, primeira visita minha no comércio. O meu cliente, a esposa dele estava pendurando as roupas, estava no varal. Vocês já viram mulher ficar assobiando? É difícil mulher assobiar, mas ela estava assobiando aquele hino: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte eu sofrer, ó, seja o que for, que com Jesus eu sou feliz. Então me tocou muito o coração aquilo, tá? Pela história que a gente conhece daquele hino, né? E ela estava lá assobiando, colocando as roupas no varal, e falou profundamente o Senhor no meu coração. Então, o Senhor tem seus meios de agir, de fazer, né? Como diz a palavra dele, Deus tem os seus caminhos na tormenta e na tempestade. Mas nós vamos continuar então orando. Em nome de Jesus Cristo, Pai, quero te louvar, Senhor, pela vida da irmã Juana, que intercedeu agora, que orou de uma forma tão bonita, tão sábia, tão convicta. Louvado sejas tu pela vida dela, do seu filhinho, do seu marido, dos irmãos que aqui estão conosco, Senhor, pela vida do irmão Rodrigo, que de uma forma tão dedicada, perseverante, sempre está modulando os botões, sempre está, Senhor Deus, ali cooperando, Senhor, seja na recepção, seja numa instalação de um som, de uma lâmpada. Louvado sejas tu pela vida do irmão Rodrigo, a dedicação, a fé que o Senhor tem dado para ele, para a esposa. Louvado sejas tu, Senhor. Meu Deus, te agradeço, te louvo pela vida dos irmãos, Pai, que têm contribuído nessa comunidade, por aqueles que trabalham, Senhor, aqui com louvor, Senhor, nos domingos, vindo mais cedo, ensaiando. Senhor, pela a Dona Maria que aqui limpa esta igreja, faz a faxina, faz a limpeza. Te agradecemos, Senhor, pela vida do Kleber. Te agradecemos, Senhor, que é o nosso tesoureiro. Te agradecemos, Senhor, pela vida do nosso pastor, que ministrou a Tua palavra uma vez mais, que leu conosco a Tua palavra, explicou a Tua palavra, e que sempre nós saímos aqui tão cheio, tão feliz, tão abençoado pela Tua palavra. Como foi tão bom no domingo, Senhor, ouvir a Tua palavra através do Teu Filho. Como é tão bom, Senhor, estar os irmãos unidos. É muito bom, Senhor, é muito bom. Quero Te louvar pelo dia de hoje, pelas visitas, a viagem, pelas vendas. Te louvar, Senhor, pela vida do meu cunhado, que tem trabalho comigo todos esses dias, o Cirilo, Senhor, com seu carro,
Louvado sejas tu, Pai amado, pela minha casa, minha família, meus filhos, minhas noras, meus netos, pela saúde que o Senhor tem nos dado, pelo livramento, Senhor, que o Senhor tem nos dado, para mim, para minha casa, minha família e para os irmãos aqui na igreja. Ô Senhor, obrigado, muito obrigado pelo pão que comemos, a água que bebemos, a cama que dormimos. Senhor, Senhor, no frio o Senhor nos dá coberta, nos dá, Senhor, uma roupa quentinha, um agasalho, uma brusa. Louvado seja teu nome, Senhor. É tantas bênçãos sobre bênçãos. É bênção sobre bênção viver cada dia no Senhor. Tu és fiel, Senhor, dia após dia. A tua mercê nos sustenta e nos guarda, Senhor. Como tu és maravilhoso, Jesus. Como tu és maravilhoso na nossa vida. Maravilhoso na igreja. Maravilhoso, Senhor. Ó, meu Pai amado. Mas, Senhor, nós queremos interceder, como sempre intercedemos, pela nação brasileira, pelos brasileiros. Senhor, se há milhões de pessoas desempregadas, não tem paz. Se há milhões de pessoas doentes, não há paz. Se há milhões de pessoas que não têm comida sobre a mesa, não há paz. Se há crianças, Senhor, que não tem, Senhor, um agasalho no frio, Senhor, não tem uma comidinha, o básico, não há paz, meu Deus. Não há paz material, não há paz, Senhor. Mas Jesus, tu podes, Senhor, ministrar a tua graça. Tu podes converter os corações, Senhor, de governadores, de deputados. Tu podes, Senhor Deus, fazer algo na vida do presidente, para que ele venha se importar com o pobre, com a viúva, com o órfão, com o necessitado, com o desempregado, com o doente. Oh, Pai, em nome de Jesus, inclina o coração deste homem. Em nome de Jesus, quebranta, Senhor, os ministros, os corações deles, as almas, a vida deles. Senhor, do Supremo Tribunal Federal, Senhor, age de uma forma sobrenatural. Senhor, nós oramos pelos enlutados. São tantas pessoas, milhares de pessoas que perderam seus entes queridos. Senhor, que tristeza chegar hoje naquele cliente. Senhor, o meu cliente, o seu Nereu. E, Senhor Deus, a esposa deles ter sido colhida, Senhor, ser retirada da vida dele. Oh, meu Pai, conforta o coração do irmão Irineu. Desses 54 anos de vida conjugal que ele teve, que dor, que separação, que lamentável, Senhor. Mas está nas tuas mãos, Senhor, a vida. Está nas tuas mãos, Senhor. Oh, meu Deus, mas enche o meu coração do Senhor Nereu de esperança, de conforto, enxugando as lágrimas. Senhor Jesus, oh Jesus, só Tu podes fazer na vida dos filhos, dos novos filhos, dos netos. Só Tu podes fazer, Senhor, consolar o coração dos filhos do Ademir, Senhor, dos parentes do Mohamed, dos pais do meu primo Ney, de tantos, Senhor, que tem perdido a vida, que tem, Senhor, deixado, Senhor, essa terra tão jovem, tão novo, Senhor, oh meu Deus, com tanta família, tantos entes queridos. Oh, Pai, em nome de Jesus, Pai. Lembramos do irmão Luiz, Senhor, da sua saúde física. Lembramos, Senhor, da irmã Betânia, tão doente. Lembramos, Senhor, eu não sei como é que está lá, Senhor, a esposa do Samuel lá em Londrina, a tia, Senhor, do nosso pastor. Mas lembramos dela, que o Senhor visita. Lembramos, Senhor, da Jaqueline, a esposa de Joaquim. Lembramos, Senhor, oh meu Deus, daqueles que temos intercedido e orado pela saúde, porque o Senhor visita e cura, segundo a Tua vontade, o Teu querer, meu Deus. Visita com graça e com poder. Senhor Jesus, assim como Tu eras submisso aos pais, o Senhor com 12 anos, submisso porque o Senhor era cheio do Espírito Santo, submisso que o Senhor realmente tinha o poder do Espírito, e
nós, como maridos, venhamos ser submissos às esposas, as esposas venham ser submissos aos maridos, os filhos venham ser submissos aos pais. Senhor, que nós venhamos ser submissos, Senhor, às nossas autoridades eclesiásticas, Senhor, aos líderes, Senhor Deus, na nossa comunidade, que sejamos submissos, Senhor, aos nossos governantes, honrando o rei, respeitando o rei, orando pelo rei. Senhor, que sejamos submissos, Senhor, às autoridades constituídas. Nos dá a graça, nos dá as bênçãos, para sermos submissos uns aos outros, Senhor. Oh, meu Pai, nós invocamos as Tuas bênçãos. Nós oramos assim, crendo no Teu poder, no Teu milagre, na Tua provisão. Senhor Jesus, receba a nossa gratidão, receba a nossa adoração. Assim nós oramos, no Teu bendito nome. Meus irmãos, eu quero encerrar com uma frase. A história de amanhã já foi escrita. Ao nome de Jesus, todo o joelho se dobrará, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Até domingo.